Poder fazer escolhas significa conquistar um dos maiores desejos da humanidade, a independência. E o Sebrae abre as portas para pessoas que escolheram a independência e transformaram sonhos em projetos de vida, que ajudam a gerar empregos, desenvolver a sua comunidade e a transmitir a cultura empreendedora no país. Um lugar onde todos têm liberdade para escolher, inclusive escolher empreender. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Chegando no planeta C56, temperatura extremamente alta, 0% de água. Planeta D564, sem rastro de terra, tempestade de pó de magnésio. A gente vive buscando em outros planetas o que não valorizamos no nosso. Por isso, o Mercado Livre criou uma nova seção, só com produtos sustentáveis. Porque comprar de forma consciente é cuidar do futuro. Mercado Livre, o melhor está chegando. A moda muda todos os dias, assim como nós. E já que é para se reinventar, por que não começar pelo seu estilo? Repensar a moda, a atitude, o planeta. Isso é Rê. Muito bom dia a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos para nosso painel, nosso encontro com pessoas muito ilustres, Matheus, Michele, Carla, onde vamos abordar a questão da tecnologia, a indústria 4.0 e as suas interações e integrações com a sustentabilidade. Temos pessoas aqui que conhecem, na prática, na teoria, o que isso significa, e me sinto muito honrado de poder participar como uma espécie de mediador, porque esse é um tema que nos é muito caro, e é tão caro que nós conseguimos, em 2017, quando realizamos o Congresso Habite no Rio de Janeiro, inaugurar a planta modelo 4.0 no Senai CETIC, que é uma planta que funciona, que gera produção e que tem sido aí um fator muito importante de disseminação de cultura e informação sobre esse tema. Assim como também conseguimos desenvolver uma planta semelhante, com outro tipo de produção, no Senai Francisco Matarazzo, em São Paulo. Então, eu não vou me alongar aqui e já passo a palavra para... Vamos começar com as mulheres. Bom dia a todos, meu nome é Carolina Pires, eu sou diretora comercial, marketing e produto da Lupo. É um prazer muito grande estar aqui com esse tema tão relevante da indústria 4.0 e as relações com sustentabilidade. É muito interessante para nós da Lupo mostrar um pouquinho do que a gente está fazendo por aqui, nesse esforço, nessa busca, por essa inovação, por esse momento tão importante que a indústria têxtil vem sofrendo de tomar as decisões certas para um futuro que venha por aí, para as nossas futuras gerações. E a gente quer dividir um pouquinho com vocês o que está acontecendo por aqui. É um prazer muito grande estar aqui hoje e estar com essas pessoas incríveis, Michele, Matheus, para a gente bater essa bola e falar um pouco sobre isso. Tá? Michele? Olá, eu sou a Michele, eu trabalho no Senai CETIC, sou consultora aqui do Instituto Senai de Tecnologia, já tenho 10 anos aí de Senai CETIC, caminhando para o 11º em fevereiro do ano que vem. Eu sempre trabalhei na área têxtil, sou apaixonada pela área, sou engenheira têxtil de formação, conheci um pouco mais sobre a tecnologia da 4.0 lá em 2017, como o Fernando Pimentel falou, eu fui uma das pessoas que trabalhou na ideação e na implantação dessa confecção 4.0 aqui no Senai CETIC. Me apaixonei por tecnologia e desde então eu estou focada, estudando sobre o assunto. Adoro falar sobre tecnologias de 4.0 e hoje eu estou como responsável aqui pelo atendimento das consultorias de transformação digital na área têxtil, de confecção e de moda. E para mim tem sido um prazer enorme poder participar desse painel. Estou muito honrada de estar aqui com pessoas que eu adoro, que já conheço há bastante tempo, como Fernando Pimentel e o Matheus, e estou muito feliz de conhecer a Carol também, foi um prazer. Acho que vai ser uma parceria aí também de longa data, como eu tenho com os dois. Obrigada aí a todos.
Acredito muito que a tecnologia está caminhando para ajudar a gente a ter também processos mais sustentáveis, e antigamente a gente falava muito só do viés tecnológico ou sustentável, e eu acredito muito que isso está convergindo para trilhar um caminho único, tá? Muito obrigada a todos e, mais uma vez, um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado, Michele. Matheus, você que esteve de um lado do balcão, agora está do outro lado do balcão. Suas considerações iniciais. Obrigado, Fernando. Primeiramente, obrigado aí pelo convite aí de todos, Rafael, a Carla. Prazer estar aqui com a Carol, com a Michele, Fernando aí já amigo de longa data também. Isso é verdade, né? Meu nome é Matheus Diogo Fagundes e eu tenho um histórico muito maior dentro da confecção aí de 18 anos antes de estar na tecnologia. Hoje eu sou diretor executivo de marketing e vendas da Audaces, que é uma multinacional brasileira presente em 70 países, com mais de 15 mil clientes, e que vem trabalhando muito, né, no formato de trazer o desenvolvimento da tecnologia para esse processo, desde a área de criação, né, até a parte de produção, para que gere mais sustentabilidade e também mais competitividade para todos os negócios da moda. Então, é muito bom a gente estar nesse papo aqui. A gente já conhece e admiro muito, né, tanto lá já a Carol e a própria Lupo, a Michele e o CETICT também, que é um parceiro de longa data, assim como um Abit, que a gente é muito próximo. E vai ser um papo muito interessante, né, de a gente mostrar todas essas pontas e como a gente pode dar alguns insights, talvez, para outros negócios, como realmente é o caminho, né? Não tem como a gente fugir disso em buscar essa conversão de tecnologia, melhores processos e, consequentemente, mais competitividade para todo o negócio também, estando mais próximo do consumidor final. Bom, nós temos aqui 3 profissionais extremamente qualificados, cada um desenvolvendo uma atividade em uma determinada instituição. Lupo, uma empresa fantástica que se superou ainda mais nesse período de pandemia. A Michele, na área do conhecimento, na área da informação, da educação. E o Matheus, que tem a experiência, como ele comentou, pelo lado da confecção e agora está tendo a experiência pelo lado de oferecer soluções para as empresas no âmbito da tecnologia. A gente começou a falar de 4.0 já há algum tempo e, naquela ocasião, parecia que era um assunto que jamais chegaria. Mas o fato é que ele vai chegando devagarzinho. Setores como automotivo, microeletrônica, eles estão mais avançados na adoção do modelo de manufatura com base na 4.0. No entanto, ninguém é 4.0 pleno. As pessoas caminham em direção a isso. Então, eu gostaria de colocar uma pergunta aqui para os 3, começando pela Carol, e agora eu não errei, porque eu estava com a Carla antes na cabeça. Com a Carol, como é que a Lupo, e esse vale para os 3, tá? Como é que a Lupo, como é que o Senai CETICT, como é que a Audaces avaliam o momento atual da indústria brasileira, no caso específico, cada um falando um pouco, no caso da Lupo, mais sobre a sua situação, na direção de alcançarmos paulatinamente essa visão e operação no âmbito da 4.0. Bom, nós aqui na Lupo, ano que vem, 2021, a Lupo completa 100 anos de existência. Faz parte da cultura organizacional nossa a questão da inovação. Então, a gente, naturalmente, desde a primeira meia fabricada até agora, a gente sempre procura estar no estado da arte do que se tem de tecnologia disponível. Então, a gente não necessariamente colocou o escopo completo da indústria 4.0, mas conforme a gente vai criando novas linhas e tendo novos produtos, eles já vão nascendo com premissas e preceitos na indústria 4.0. E sempre, quando a gente começa a desenhar essas novas linhas, esses novos processos, a gente começa a converter os nossos processos fabris, criando novas formas de criar produtos, novas formas de produzir, a gente coloca nessa inovação o o objetivo da sustentabilidade. Hoje vem sendo a nossa maior força motriz da inovação como criar novos produtos, quais devem ser esses produtos, como deve ser essa linha fabril para esse produto, para que a gente consiga ter um produto mais sustentável, uma linha produtiva mais sustentável. Então,
Então, quase toda a nossa energia de inovação é dedicada nesse momento para isso. Então, a gente pode falar que a nossa indústria 4.0 está surgindo orientada para a sustentabilidade. E eu acho que, exatamente como você falou, Pimentel, uma coisa que a gente via, mas né, que ia acontecer, que ia chegar, que estava vindo, mas eu acho que a questão da sustentabilidade e o peso que ela tem na indústria têxtil está acelerando essa migração. Na verdade, o grande catalisador desse processo da migração da indústria têxtil para a indústria 4.0 está sendo a sustentabilidade. Esse peso está muito, esse fardo está muito grande sobre nós. Nós temos que resolver isso. Então, para resolver isso, todo conhecimento e tecnologia disponível da indústria 4.0 está aí para isso. Então, o grande tempero, o grande catalisador de que está fazendo com que as indústrias têxteis, as indústrias de confecção migrem cada vez mais seus processos, seus novos produtos para isso, é a questão de sermos uma indústria mais sustentável. Isso a gente percebe nitidamente que os nossos processos mais inovadores criados ultimamente foram inovados em cima desse tema. Então, é o que eu vejo hoje da indústria têxtil nacional, das que estão orientadas para esse processo, eu vejo isso, sabe? Eu percebo que a sustentabilidade, o Fernando, está puxando pela mão as indústrias para o lado da 4.0. Filho, vem que a gente tem que vir. A gente tem que ir. Entendeu? Então, é o que eu sinto hoje do momento da indústria têxtil nacional. Obrigado, Carol. Michele, você, no Senai CETIC, lidando com tantas empresas, qual é a sua primeira visão sobre esse tema que foi abordado pela Carol, muito linkando sustentabilidade como força motriz, não é a 4.0 como força motriz de si própria. Como é que você observa isso nos contatos empresariais que o Senai CETIC faz? Bom, Pimentel, eu acredito muito que as empresas viam isso como um futuro muito distante, né? Tanto que você trouxe isso na sua fala, que em 2017 todo mundo via isso como uma coisa de futuro. E eu acho que agora, né, por conta da situação que a gente está vivendo, do isolamento social, é que caiu a ficha de muitas empresas para que a gente mude, né, o nosso modelo de produção para um modelo mais automatizado, mais responsivo, mais autônomo, né? Então, desde 2018, a gente está com o nosso MBI aqui em Confecção 4.0, do qual o Matheus fez parte até da turma do ano passado, e a gente tem acompanhado o movimento das pessoas se interessando mais pela temática de transformação digital e de conhecer melhor, né, as tecnologias habilitadoras da indústria 4.0. Essa semana eu estou ministrando um workshop de transformação digital e eu fiquei bem surpresa porque a minha expectativa de público eram 15 pessoas para fazer parte desse workshop. E a gente teve uma turma de 30 pessoas, né? E todos eles, a maioria, empresários, alguns ainda alunos que têm um pequeno negócio, e eles já estão interessados em conhecer como essas ferramentas e essas tecnologias da 4.0 podem trazer mais agilidade de resposta para a gente trabalhar nesse mundo que muda o tempo todo, né? E também ter uma produtividade mais otimizada, no caso, e também pensando nesse viés mais sustentável, que a gente sabe que hoje as ferramentas e tecnologias da 4.0 conseguem, permitem que a gente tenha processos que sejam mais sustentáveis, mais eco-friendly, no geral. Então, a minha sensação é que o isolamento social fez com que a gente desse o clique de, tipo, tem que mudar, o sistema está insustentável, a gente tem que se atentar às tecnologias e também a gente tem que se atentar aos problemas também ambientais, sociais e econômicos, né, que compõem aí o tripé da sustentabilidade. Matheus, você é um diretor executivo de uma multinacional brasileira presente em mais de 70 países, inclusive com produção na Itália. Como é que você enxerga esse tema que foi abordado pela Carol e pela Michele nesse momento? Como é que você está vendo aí as empresas te procurando? Eu sei que você oferece soluções de uma parte importante do processo produtivo, softwares, etc. Como é que você está enxergando? Muito interesse? É uma coisa dos maiores? Como é que os pequenos e médios estão gravitando nesse tema?
Bom, esse é um ponto interessante, porque a gente consegue ter uma visão mais ampla, né, pela parte toda de estrutura, desenvolvimento que tem no Brasil, a estrutura da planta também da Itália, e acaba frequentando todos os continentes. Então, normalmente a gente via uma diferença, uma velocidade um pouco maior em alguns mercados. Era algo muito normal, desde quando a gente teve, né, em algumas outras feiras, e hoje a gente começa a colocar quase todo mundo numa mesma página, pelo menos de intenção, né, de entender o processo. A Carol colocou um ponto da cultura, e isso vem realmente um ponto importante em qualquer negócio, em qualquer empresa. Se não for a questão cultural também de fazer essas mudanças, fazer essas transições, porque aí a questão do momento atual de uma pandemia fez com que todo mundo se acelerasse. Eu costumo dizer muito isso, né? Isso provou como nós éramos lentos antes, porque muitas tecnologias já existiam e a gente tomava pouca prática dela, né? Utilizava muito pouco, né? A gente vem falando, a própria situação que a gente está hoje de fazer esse painel aqui, cada um em um local, é uma possibilidade que a gente já existia antes. Então, o fato das empresas se adaptarem mais é muito pelo momento e faz com que todo mundo acelere um pouco mais a intenção de se transformar, vamos dizer assim, para a indústria 4.0. Um ponto que a gente discute muito é que ficou muito para a visão de muita gente, a questão da 4.0 estava só lá na ponta de produção e entendendo, visualizando que era o robô produzindo. E não é bem isso, principalmente trazendo para o nosso mundo da confecção, né, da moda. Porque tem muito processo no início da cadeia, na criação, no processo de definir uma coleção, no processo de definir amostra, modelagem, e isso tudo pode ser muito mais digital. E aí a gente começa a discutir, em termos do mundo todo, porque a gente acaba tendo uma solução que integrou tudo isso, e falou assim, olha, já pensou, já conseguiu imaginar, levantar qual é a quantidade de amostras para fazer uma coleção? Quanto isso impacta no meio ambiente? Quanto resíduo gera de amostra que poderia ser feito de forma digital no primeiro momento? Né? Não estou usando o termo que elimina uma amostra, mas quanto pode diminuir? Em casos reais de empresas que a gente atua, saindo de 3 a 5 amostras para uma física só. Né? O quanto a gente está mais próximo do consumidor final também dessa forma digital, não só para a venda, mas para essa interação com ele. Então, o ponto principal entre as empresas, e que a gente vê muito claro em toda a parte do mundo, é que as coisas vão funcionar, esse processo de 4.0, esse processo de transformação digital acontece num tripé. Acontece que precisamos sim da tecnologia para esse ponto, mas se os processos não estiverem claros, não tiverem mudanças nos processos e as pessoas também integradas com isso, vamos dizer, engajadas com isso, não funciona. Não é a tecnologia por si só, até porque a gente poderia simplesmente sair do processo ruim manual para um processo ruim automático, digital. Então, esse envolvimento de toda a cadeia vai ser muito importante da parte educacional, das empresas que têm essa questão cultural e, obviamente, da tecnologia. Então, esse painel trabalha muito esses três. Eu acho que a gente está, por coincidência, talvez, né, a gente está falando de justamente estar com esse tripé aqui. Né? A tecnologia, a parte educacional, que são para as pessoas, e a parte, né, da cultura da empresa em si, da ponta, para que realmente a gente consiga transformar o mercado e aí coloca também até a indústria do Brasil em outro patamar para que possa competir de forma diferente, né? Não só pela sua criatividade, mas também de forma produtiva, muito mais ágil, né? Tá muito mais próximo, ser muito mais assertivo, conseguir desenvolver coleções mais ágeis e mais assertivas. Um dado importante, isso também é mundial, também não é um processo só do Brasil, a grande maioria das empresas tem assertividade só de 20% a 25% da sua coleção, porque ela leva quase um ano da ideia inicial até colocar no varejo. Isso daí faz com o consumidor muito mais ágil que realmente esteja muito distante do que ele quer. Então, esse vai ser outro desafio importante, o mais rápido possível, que a indústria se coloque nessa posição de estar mais ágil em todas as suas decisões. Fechado, Pimentel. Carol, como é que dentro das colocações feitas pelo Matheus, você transporta isso para o ambiente da Lupo? Você captou muito bem e colocou muito fortemente que a sustentabilidade é o grande puxador do 4.0. O Matheus colocou questão de amostras, colocou assertividade de coleções. Como é que isso que você comentou na sua fala
conversa com o que o Matheus falou. Quer dizer, vocês já estão percebendo que essa integração já está trazendo maior assertividade, tempos mais curtos de desenvolvimento, menores desperdícios. Fala um pouco sobre isso no campo de uma indústria mega, como é a indústria quase centenária que é a Lupo. Bom, o que o Matheus citou, eu falo que a cadeia de valor da indústria da moda ela é enorme, né? Se você pensa da primeira inspiração da estilista até o produto está pendurado lá no PDV pronto para o nosso consumidor. Reduzir esse prazo, percorrer a trilha para reduzir esses prazos, vem sendo sempre um mantra para toda a indústria, porque exatamente o que o Matheus falou, vários desperdícios ficam working in process, né? Ficam em WIP nesse momento, onerando financeiramente os negócios, agora onerando gravemente o meio ambiente. Então, assim, a gente já vem percorrendo essa trilha de redução de desenvolvimento de coleção há um tempo, com várias iniciativas, tanto digitais como de transformação cultural, aquilo que eu falo, né? Às vezes eu posso vir com uma ferramenta incrível e a minha cultura ainda não está convertida para entender a necessidade da redução. Porque a primeira reunião que eu fiz com a minha equipe de estilo, há um ano atrás, falando que a gente ia sair de 1 ano e meio de pesquisa para 9 meses, esse era o nosso target, quase todo mundo infartou, né? Tiveram Então, assim, essa primeira fase é muito importante, de explicar os porquês essas reduções são necessárias. Claro, primeiramente, né, você tem que colocar o consumidor como centro disso, então ficar 1 ano e meio distante do comportamento dele não faz sentido nesse novo mundo, ainda mais como a Michelle citou, pós-pandemia, onde está todo mundo ligado em tudo. Então, a gente estava percorrendo essa trilha. E agora, mais do que nunca, a gente vem percorrendo essa questão das amostras que o Matheus citou, assim, super, super, super importante. Parece que não, mas para uma indústria gigante, que tem 8 linhas de produto, que tem aproximadamente 10 mil SKUs por coleção, você consegue imaginar exponencialmente o que é a produção de amostras para se aprovar uma coleção? Então, assim, é realmente muita perda no processo que toda a indústria está revisitando e a gente mais do que nunca está correndo atrás disso. Eu realmente percebo tudo que o Matheus falou. Acho que isso é muito importante, que o Matheus disse, a gente acaba falando de indústria 4.0 e a gente sempre vem com aquelas plantas incríveis, né, com os robôs atuando e tal, e a gente vai ficando longe daquilo, e na verdade, simplesmente reduzir de 3 amostras para numa determinada fase do processo, você ter um software 3D que te consegue dar um percentual, você fazer uma pré-aprovação de coleção com um software que te mostra um 3D, pega o desenho do estilo, passa para o 3D, você dá uma olhada, você já elimina ali 70% do que não faz sentido, pilota só o que é necessário. Então, assim, isso é indústria 4.0, faz parte da cadeia de valor da indústria têxtil, e a gente tem que deixar de romantizar aquela indústria cheia de robôs e ver que várias iniciativas são gestão 4.0, e uma delas é a cadeia de valor da inspiração da estilista até o produto na gôndola. Então, é o que eu penso, é o que eu vejo, é o que a gente percorre no momento. Obrigado, Carol. Michelle, eu vou fazer uma girada agora, falando muito de mindset, equipe, atuação, porque tecnologia é meio, pode nos ajudar bastante. Eu, às vezes, brinco, se me colocar ali para dirigir um Fórmula 1, eu vou dar uma volta a 10 km por hora, porque eu não tenho capacidade de tirar tudo daquele veículo, porque eu não fui treinado para aquilo. Minha cabeça não está ligada naquilo, não fui treinado. E nós fomos pioneiros no âmbito do Senai CETICT em criar o MBI para a indústria, para a manufatura avançada. Acho que nós estamos aí na 3ª ou 4ª turma. Como é que você vê essa comunidade? Ela está interagindo? Você está percebendo que ela tem sido capaz de levar por camadas esse conhecimento a outras pessoas que não tiveram oportunidade de fazer? Como é que você está percebendo isso no âmbito do Senai CETICT? Como é que você vê essa possibilidade de podermos ter embaixadores desse contexto e desse conceito? Porque nem todo mundo consegue. Você tem que ter os multiplicadores. Como é que você está avaliando, depois de 2 ou 3 turmas já formadas no MBI do Senai CETICT? Eu acho, Pimentel, que essa catequização, né, que eu gosto de dizer que a gente tem feito
com o pessoal que a gente conversa, que conhece o nosso trabalho aqui no Senai CETICT, é muito importante. Porque, como a Carol bem colocou, é uma questão muito cultural a questão da adoção dessas tecnologias. Porque não adianta, como você falou, eu pegar uma Fórmula 1 e dirigir a 10 km por hora, ou eu implementar, de repente, um PLM dentro do meu processo produtivo, né, e não saber operar aquele PLM, que é muitas vezes o que acontece hoje. A gente tem ferramentas na mão que a gente desconhece, a gente não sabe qual o potencial que aquela ferramenta tem para nos oferecer. O celular hoje é um exemplo clássico disso. O celular hoje ele tem várias possibilidades, ele ajuda a gente em várias coisas no dia a dia, mas a gente não sabe usar. E, às vezes, essa falta de conhecimento é que atrapalha, de repente, a gente dar uma agilidade maior de resposta, a gente ter processos mais otimizados, a gente ter processos mais ágeis, porque a gente realmente desconhece. Muitas vezes também a gente desconhece não só a tecnologia, mas como o nosso processo produtivo como um todo. Como o Matheus bem colocou, muitas vezes, quando a gente está criando, de repente, uma coleção lá na frente, a gente não tem uma visão do todo, e aí a gente acaba fazendo etapas que não geram valor ao produto. Então, é importante a gente pensar sobre isso desde lá do momento da criação, desde conhecer o nosso modelo de negócio, desde conhecer o nosso processo produtivo, conhecer muito bem também o nosso consumidor, é muito importante nesse momento. O Matheus colocou também uma questão sobre a assertividade das coleções. Hoje, através do Big Data, né, do Big Data Analytics, a gente consegue mapear o nosso consumidor e trabalhar em cima desses dados para que a gente crie coleções que realmente vão ter saída lá na frente. E não criar coleções que vão gerar estoque ou vão gerar, de repente, uma liquidação, ou até, né, no extremo, gerar uma incineração de uma coleção inteira, ou uma coleção inteira acaba caindo no aterro sanitário, por exemplo. Então, de base, de posse desses dados que a tecnologia nos oferece, de posse também das possibilidades que a tecnologia hoje já nos dá de tratar esses dados para a gente, né, através de uma inteligência artificial ou através de um machine learning, né, a gente consegue aí ter realmente muito mais sucesso no desenvolvimento dos produtos e muito mais sucesso realmente na venda disso e na produção também. Nós vamos seguir nessa questão de moda, inovação, etc., num outro bloco, mas agora eu queria falar com o Matheus. Matheus, tem uma frase que é antiga, mas ela representa algo bem real. Uma corrente é tão forte quanto seu elo mais fraco. Então, eu posso estar fantasticamente ajustado, posso estar bacanão, sustentável, tecnologicamente avançado, tudo funcionando. Mas eu tenho clientes e fornecedores que estão bem atrás de mim. Como é que a gente supera esse desafio? E, como a Carol colocou, é uma cadeia de cauda longa, ela tem aí um conjunto grande de atores, pequenos, médios, etc., que muitas vezes não conseguem, por tempo ou por recursos, obter as melhores informações, por isso que existem as associações, as escolas, etc. Mas como é que faz? Como é que você está vendo aí esse grupo que está na vanguarda? Como é que ele transborda isso para os seus fornecedores e clientes não tão, digamos assim, avançados nesse caminho? Fala para a gente um pouco, porque isso é uma questão séria. Quer dizer, eu posso estar maravilhoso, mas a minha vizinhança, está tudo bonitinho, lixo recolhido, saco certinho, a maneira que está jogando o troço pela janela. Como é que faz aí para a gente mexer com esse ecossistema? Esse, sem dúvida, é um desafio gigante, né? Me ajudou bastante com essa pergunta, né? Então, uma bola dividida boa essa. Mas é uma realidade. De ontem, que o Bruno, aquele goleiro, o Hugo, sei lá, ainda vai me sacanear como flamenguista, né? Mas a questão nossa é realmente, talvez seja o maior desafio que a gente tenha da cadeia da moda. Porque a gente às vezes fala, eu fiz um produto sustentável, mas você pegou a matéria-prima só, o teu processo todo, né, ou de onde veio, não sei se é. E a mesma questão dessa, hoje a gente fala assim, meu negócio tecnologicamente é sensacional, mas se para trás ou para frente isso não rodar bem, dificulta muito.
O que a gente vê funcionando bem nesse processo e alguns cases que são interessantes? Uma integração entre essa cadeia com a questão da ferramenta também. Por exemplo, é um projeto que a gente roda também com o Magazine hoje e com algumas indústrias. Então, eu consigo pegar nesse mesmo processo a informação integrada, mesmo que são empresas diferentes, mas o processo de conseguir acompanhar a produção, lead time, desenvolvimentos em uma ferramenta simples e, além de intuitiva, também customizável para o negócio, né? Não é algo muito engessado. Por isso que eu falo, tem algumas tecnologias que às vezes não se encaixam para todos os negócios, principalmente para os pequenos. Então tem que ser algo simples de usar, economicamente também viável, né? Esse é talvez um dos pontos mais importantes para a tecnologia realmente ganhar escala e começar a integrar mais esses elos. A gente tem o setor têxtil, normalmente um setor que se desenvolveu mais, e a confecção ficou mais para trás, em termos de tecnologia e investimento. Rentabilidade, a gente pode discutir N situações do porquê disso, mas é uma verdade. O elo do fornecedor, que é o têxtil, e o elo do varejo são muito mais fortes do que o elo da confecção. O fortalecer a confecção, principalmente do pequeno, da média confecção, é juntar ele com ferramentas e começar a integrar com essas duas pontas. E aí esse processo ganha mais velocidade e ganha mais comunicação. Eu acredito muito nesse ponto, essa transparência entre esses canais e principalmente ferramentas que facilitam a comunicação entre eles. Eu acho que esse talvez seja o passo que a gente tenha que dar mais importante nesse próximo desenvolvimento de indústria 4.0. Quando você fala do varejo e o têxtil são mais fortes que a confecção, normalmente são negócios, digamos assim, a gente está falando das empresas maiores, mas a gente não pode esquecer que nós temos aí 150 mil pontos de venda ofertando vestuário nesse país e são pequenos empresários do comércio também. Quando a gente pega os grandes magazins, etc., eles estão avançando nessa linha, até pelos seus compliance, etc. Mas eu agora quero botar um pouco de pimenta no vatapá, voltando para a Carol. Carol, você falou 10 mil SKUs, uma grande loja de varejo com 2 mil metros quadrados, tem 20 mil, 25 mil SKUs, entre cores, tampa, tamanho, etc., modelo. Como é que vocês estão vendo esse tema do fast fashion, que muitas vezes ele é demonizado, e eu não tenho essa visão, tá? Eu acho que você pode ser fast e pode ser sustentável. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, na minha maneira de ver, mas parece que está atrelado. Não, porque o fast ele empurra um monte de coisas para a pessoa comprar, depois ele começa aquelas numerologias, tem um caminhão por segundo que derrama, não sei, roupa, não sei aonde, não sei como é que consegue contar isso tudo, mas vamos assumir que isso aconteça, a gente sabe, não vamos também nos iludir, tem muito problema. Como é que nós vamos equilibrar? Porque o mundo vai ter um crescimento populacional, e o Brasil também, mesmo que mais moderado. Em 2050, estima-se 10 bilhões de pessoas no planeta, nós somos 7 bilhões e 200, 7 bilhões e 300 hoje. Vamos ter que vestir mais 2 bilhões e meio, 3 bilhões de pessoas. Por outro lado, nós temos que preservar o planeta. E, ao mesmo tempo, as pessoas gostam de novidade, mas a novidade puxa o consumo. E aí começa esse embaralhamento todo. Como é que, na cabeça de uma marca tão importante como a Lupo, isso vai ser tratado? Porque o consumidor passa assim, tem coisa bonita, nova aí? Não tem. Então, eu fico mais na minha. Quer dizer, será que nós vamos regredir, voltar ao tempo da estandartização? Eu estou pintando com tintas fortes, tá? Vamos ali o modelo Mao Tse-tung, todo mundo vestido de azulzinho, e aí fica todo mundo igual, não tem que comprar coisa nova até acabar. Isso não é isso que vai prevalecer. Quer dizer, como é que esse modelo da sustentabilidade pode ser atender todas essas demandas ao mesmo tempo? Olha, Pimentel, deixa eu te falar uma coisa. Se eu conseguir responder isso hoje, assim, aí depois eu pego e chamo todo mundo para conversar, que eu resolvi o problema da indústria têxtil mundial. Assim, isso que você disse é a angústia de todo profissional de produto, no meu caso, de área, pensar que está um pouco mais olhando para o futuro, é pensar como é que essa conta vai fechar, porque hoje ela não fecha, ok, gente? Hoje ela não fecha, mas eu sou uma pessoa do bom senso, eu acho que
a gente tem que juntos ir para o meio do caminho, que equilibre todas as forças. A força do emprego, a força da necessidade do consumidor, mas todo mundo vai ter que ceder para a gente chegar juntos nesse meio termo. Porque hoje são forças contraditórias que puxam para lados diferentes. A gente vai ter que chegar ao meio termo. Por exemplo, vai ter um dia que a gente vai ter que ter uma crise de pânico quando vê que a tendência de moda é neon. Porque nós, da indústria, sabemos qual a dificuldade de chegar no neon numa tinturaria, ok? Então, se alguém falar para mim que é neon, eu falo, me ajuda aí com a moda, porque eu estou precisando de uma força para manter os rios, entendeu? Todo mundo vai ter que ceder. Então, os geradores de tendência, a indústria, o consumidor vai ter que perceber que ele vai ter que ceder, mas eu acredito, assim, romanticamente falando, que a gente vai chegar num denominador comum, onde a gente vai conseguir existir, mas todo mundo vai ter que ceder. A gente endereça essa questão aqui na Lupo nesse sentido, a gente tem que abrir mão um pouco de o estado da arte da tendência para conseguir ter a otimização de uma produção. A gente está jogando com esse bom senso. Isso vem acontecendo, a Lupo já teve essa tendência de bom senso, a gente tem uma licença poética, que aí é uma vantagem nossa, né? Nós somos uma marca que começou com meias e depois virou uma grande de moda íntima, e que a gente tem uma grande participação dos básicos, né? As nossas linhas de produto, a questão do básico, nossa proposta de valor como marca é o básico, com conforto e tecnologia e durabilidade. Então, a gente tem esse colinho quente de mãe para ter esse tempo para pensar. Mas nós temos, sim, 30% do nosso faturamento baseado em moda, que pertence a essa cadeia que o Pimentel citou bem. Então, assim, a gente também está olhando para ela e pensando como fazer. Tudo vai ser uma concessão, todo mundo vai ter que fazer uma concessão para a gente chegar nesse equilíbrio das forças. É possível, sim, vestir as 10 milhões de pessoas, nós não vamos usar as roupas do mal, não vamos usar todas as roupas iguais, como um local todo mundo vestido idêntico, mas sim, teremos concessões, menores, claro, para a gente chegar no denominador comum. E existe sim, ao mesmo tempo, tecnologias de reciclagem, tecnologias de reutilização, tecnologias evoluindo para que a gente até tenha esse comportamento do novo, que era uma coisa nova, mas que esse novo entre no circuito e volte de novo. Entendeu? Então, assim, vai tudo, a tecnologia da reutilização, do reuso, vai evoluir, todo mundo vai ter sua evolução, e é para esse denominador comum, que é equilibrar a questão do planeta, né, para continuar vestindo 10 bilhões de pessoas. Para isso, bom, resumo de novo, a minha palavra de ordem é concessão. Todas as áreas, todos os players terão que fazer concessão para que a gente consiga atingir esse nirvana atual, que é esse equilíbrio dessas forças. É o que a gente vê aqui hoje, é o que a gente discute internamente, mas hoje a resposta não existe, mas estou chegando lá. Você falou da cor neon, eu que gosto de futebol, eu estou reparando que os goleiros estão jogando sempre com uniforme de cor neon. Eu não sei se é para atrair o olhar do atacante. Tem isso também na psicologia das cores, e que o sujeito se fixa mais naquilo que está chamando a atenção e acaba chutando mais para dentro de onde está o goleiro. Mas isso aí é outra história, mas tem neon demais nesses uniformes, tem visto aí esses temas aí pululando nos atletas, em outras áreas. Ô, Michele. Pimentel. Oi. Eu queria só fazer um parênteses aqui nesse ponto, porque eu tenho 2 pontos da tua fala com o da Carol, que eu anotei aqui bem importante. Primeiro, da questão do fast fashion, que eu concordo muito no ponto assim, ele pode ser muito mais sustentável, né? O fast não é o oposto de sustentável. E eu vejo que se a gente conseguir desenvolver os processos mais rápidos nesse ponto, de chegar ali e sustentáveis do que o cliente quer, nós também ajudamos o outro ponto que está ligado à pergunta anterior, o varejo. Porque nós praticamente, eu me sinto muito indústria também, né? Moda, acho que até por estar no DNA. Mas a gente leva para o varejo uma necessidade de compra tão antecipada que a gente prejudica ele também. Então, esse pequeno varejo, ele acaba tendo que comprar uma coleção 6 meses antes, né? O que acontece com isso? A gente prejudica o processo dele, a assertividade dele, e depois começa aquela situação de promoção, de tudo isso. E cria muito mais
peças do que a gente deveria. Então, o fato não é de a gente, então vamos parar de produzir. Não, a gente pode produzir menos e ser muito mais assertivo. A gente ajuda a indústria, ajuda o varejo. Agora, se isso não estiver se falando, né, todos esses elos muito bem, aí gera o fast fashion que pode ser um produto tanto ruim quanto que ele não gire. Depois comece a ir ou para aterro ou para uma venda muito barata que não agrega para ninguém e começa a complicar todos os elos. Então, o desafio maior não é talvez só falar no produto, mas sim que produto, que quantidade, que velocidade dele para que realmente os elos ganhem força nisso. Dentro do que você falou, o fast no conceito de poder entender rápido aquilo que está indo bem para evitar produções que vão encalhar. Ao encalharem, viram liquidações. Ao virar liquidações, eventualmente estimulando um consumo que não seria natural, mas seria um consumo de oportunidade e que muitas vezes é uma oportunidade naquele momento, mas se transforma num problema à frente, tendo em vista todo esse encaminhamento do destino do produto. Então, eu vejo muito por aí um fast, porque também tem uma discussão, e eu vou remeter essa pergunta para a Michele. Seguinte, há uma discussão, nós criamos agora no CETICT, eu estou falando nós, porque nós fazemos parte, mas quem criou foi o CETICT, nós estimulamos o NUSEC, o Núcleo de Sustentabilidade e Economia Circular, que, antes de mais nada, está construindo, digamos assim, gabaritos, métricas, que você só pode gerir se você mede. Se você não mede, você não tem o que gerir, né? Então, olhando para esse quadro, há pessoas que dizem assim, olha, o consumidor ele tem que se conscientizar, tem que se educar para não fazer bobagens de consumo. Vamos dizer que seja uma leitura. Por outro lado, tem pessoas que dizem, não, a maior responsabilidade está com quem vende, porque quem vende está sempre estimulando o consumo, com mensagens subliminares. Aí eu estou trazendo até um paralelo com fuma, não fuma, no passado você tinha anúncio de cigarro, agora você não tem, enfim. Michele, como é que você enxerga aí essa relação? É um consumidor que está se conscientizando, se educando, principalmente nas gerações mais novas. Como é que a propaganda, a comunicação, propaganda é um termo antigo, como é que a comunicação, no conceito geral, ela estimula mesmo, ou pode ser, por exemplo, a Patagônia falou, não compre essa jaqueta. Tem exemplos. Como é que você vê esse equilíbrio entre o consumidor como um empreendedor e um definidor a partir de si próprio, mas sendo estimulado por campanhas que poderão ser numa direção ou em outra direção? O que você está vendo aí, do seu ponto de vista, sobre esse alinhamento futuro dessa questão da comunicação e os estímulos ao consumo? Eu vou pegar um pouco o gancho do que a Carol falou, porque eu acho que realmente é um consenso, até porque, Pimentel, a indústria ela é tocada por pessoas. Então, as pessoas também vivem no mesmo planeta que todos os consumidores vivem. Então, eu acho que é responsabilidade de todos, né, ter um consumo mais consciente, né, e aí é responsabilidade dos fabricantes estimularem também esse consumo mais consciente com o público, né? Então, eu acho que é muito cultural, né? A Carol, ela frisa o tempo todo isso, eu acho isso incrível, né? Porque eu acredito muito que precisa de uma mudança de mindset de todos. Não é responsabilidade única e exclusivamente da indústria e nem é responsabilidade única e exclusivamente do consumidor. Eu acho que todo mundo vive no mesmo lugar, vive no mesmo planeta e todo mundo tem que ter essa consciência. Eu gosto muito também quando o Matheus fala, daí a gente conversou isso bastante previamente, o Matheus e a Carol, sobre a questão da mudança mesmo do mindset, sobre a questão do público cobrar essa mudança, cobrar essa responsabilidade, mas parte muito também do fabricante não vender ideias falsas, né? O Matheus colocou sobre a questão, a minha fibra é sustentável, estou usando algodão orgânico. Tá, mas aí eu estou usando algodão orgânico e você está produzindo com trabalho escravo, entendeu? Então, eu acho que é uma visão ter uma visão sistêmica
da produtividade e da confecção ou do têxtil, ou de qualquer que seja o tipo da indústria, é muito importante nesse momento, porque nada vale da gente, de repente, estar trabalhando com algodão orgânico e lá na frente eu estar fazendo um tingimento totalmente poluente. Então, acho que a cadeia toda tem que ter essa consciência, até porque nós, enquanto produtores, somos consumidores também e vivemos no mesmo planeta. Eu acho que todo mundo vai ter que ter essa consciência e muito mais responsabilidade até do fabricante tratar isso de forma transparente e ter essa responsabilidade na cadeia como um todo, do que falar que a responsabilidade é só da indústria ou só do consumidor. Eu acho que todo mundo vai ter que caminhar e convergir para um consenso, como a Carol bem colocou. Carol, você falou que eu fiz uma pergunta que, se você respondesse... Lá vem outra. Eu já estava aí, já sairia daqui, corria para o abraço e já estava com a vida ganha até para todos os seus herdeiros, para você e herdeiros. Mas, falando de novo, você é uma grande fabricante, você tem que se comunicar, você tem que vender seu produto, você tem que dizer que existe. E vamos falar a verdade, a história do capitalismo, e eu não sou contra o capitalismo, pelo contrário, eu sou um capitalista empedernido, eu sou um capitalismo solidário, porque eu acho que nós não temos aí que os extremos são muito negativos, mas há uma grande desigualdade no consumo, né? Se você olha um guarda-roupa, talvez, que nós tenhamos, certamente é um guarda-roupa que extrapola talvez as nossas necessidades mais básicas. E não vamos ficar só no básico, tem também as indulgências que a gente concede a nós próprios. Você quer ser uma roupa para uma coisa, uma roupa para outra. Do outro lado, você tem pessoas, infelizmente, que têm um consumo abaixo de um consumo normal, é um subconsumo. E a roupa é algo que vai para o trabalho, vai para sair, quer dizer, é um desgaste maior. Então, olhando assim para o mundo, são mais de 100 milhões de toneladas processadas para todos os usos. E dá uma média aí, talvez, de 13, 14 quilos de consumo de fibra por habitante ano. A pergunta é meio chata. Tá? Se nós vamos ter um crescimento aí de uns 30% da população nos próximos 30 anos, pelo menos está previsto, para não mudar o status quo, tá, nós teríamos que ter aproximadamente uma queda do consumo per capita de uns 25%, para poder o mundo estar consumindo 100 milhões de toneladas de fibras daqui a 30 anos, para atender esse crescimento populacional. É razoável supor que nós, vamos falar a verdade, nós vivemos para produzir, para crescer, investir, tarará. Será que a gente está com o mindset preparado para dizer, olha, eu vou parar de crescer? Claro, você pode crescer em cima do concorrente. Nesses próximos 30 anos, eu estou exagerando na pergunta, para poder as coisas ficarem mais equilibradas, etc., eu vou procurar processos que me façam crescer, mas que não contamine tanto. Vamos trabalhar com reuso, vamos trabalhar com aluguel, vamos trabalhar com reciclagem. Muita coisa está acontecendo que não está ainda no tabuleiro. É uma coisa assim, será que a gente está preparado como negócio a pensar que, não, talvez eu tenha que ficar mais ou menos do mesmo tamanho para olhar essa evolução de consumo no mundo e redistribuir isso? Isso aí, Mahatma Gandhi, tem um monte de cara que já pensou nessa história, mas como é que se enxerga? Porque essa é a realidade. Tem muita gente que consome pouco, tem gente que consome muito, vai crescer a população, a África tem um subconsumo, o Ocidente desenvolvido tem 3 vezes mais esse consumo aqui. Será que as empresas vão encontrar esse break-even, pelo menos as mais bem-sucedidas, aquelas que puxam os exemplos? De novo, ainda sem resposta para esse segundo caso, mas eu acho que eu tenho algum cheiro, que é o que a gente mais ou menos percebe. A conta não fecha de novo. A mesma explicação que você fez para os próximos 30 anos, a gente sabe que não fecha. Toda vez que a humanidade passa por esses estrangulamentos, coisas incríveis acontecem, sabe? Assim, então, eu realmente deposito todas as minhas fichas na questão da reciclagem e de novas fibras que consigam entrar e sair do circuito. Eu sei que tem vários laboratórios pelo mundo investigando novas fibras, novas formas de fazer. Por exemplo, se a gente for todo mundo para algodão, por exemplo, para ser mais
entre aspas, sustentável, como que a gente vai comer abobrinha, né? Porque para plantar arroz, algodão para todo mundo vestir, a conta não fecha. Então, assim, tem várias variáveis no tabuleiro. A fibra sintética sempre foi vista como, às vezes, um vilão, porque vem de polímero e tal, mas a fibra sintética está mais próxima de uma reciclagem interessante do que a fibra natural. Então, às vezes, uma fibra sintética num ecossistema fechado com tecnologia seja uma questão a ser pensada. Então, tem várias iniciativas pelo mundo, em vários laboratórios. Eu acredito demais, toda vez que a humanidade passa por um estrangulamento, coisas incríveis acontecem. A gente fez uma vacina, e várias vacinas, né, em 8 meses, os especialistas falam que 5 anos era o tempo necessário, né? Então, assim, toda vez que todos nós, como humanidade, passamos por estrangulamentos, eu acredito muito na reutilização e na reciclagem das fibras, em coisas nesse sentido vindo por aí. Muita tecnologia vai ser produzida para reciclar as coisas na indústria, entrar e sair, porque não fecha, gente, nós não temos planeta Terra para vestir e dar de comida para todos, se a gente não ter inovações disruptivas também na indústria têxtil. Então, a gente percorre essa trilha, olha muito sobre isso, a gente vem, um dos nossos projetos, por exemplo, assim, antes dessa pergunta sua, até, Pimentel, a gente tem muita tarefa de casa para fazer, que é coisa mais básica que isso, tá? Tem coisas muito simples que a indústria pode olhar. Como a questão, por exemplo, que a gente fala muito aqui, que a Lupo tem um projeto incrível de fio tinto, né? A gente tem uma meta fortíssima da redução de 70% do consumo de água em tinturaria. A gente já tem uma tinturaria enzimática, a gente usa a água várias vezes, isso é uma tinturaria mais cara, mas a Lupo já é adepta dela há desde que quase começou os primeiros projetos. A gente já tem uma tinturaria enzimática, a gente não joga água fora, ela é usada várias vezes, mas mesmo assim a gente está apostando nas fibras sintéticas tintas, que já vêm dos nossos fornecedores para a gente. Então, assim, hoje já é vida real, a gente reduziu o consumo de água em 70% numa tinturaria, entendeu? Tem coisas que a gente tem que fazer antes até de fechar essa equação que você citou, mas tem muita coisa acontecendo. A cadeia, você disse que o elo mais fraco de uma cadeia, a força de uma cadeia está no elo mais fraco, mas também a liderança de uma cadeia está no elo mais forte. Então, é o que você falou, os gigantes do setor têm que puxar. Tem que puxar, tem que instigar, tem que estar nas associações, na BIT, tem que estar lá. A Lupo é gigante, mas depende de um monte de pequenos, entendeu? Então, assim, a gente quer ser força motriz da transformação, quer emanar isso, faz parte do nosso papel social, como uma empresa do setor tão grande. A gente quer fazer isso, já tem tecnologia que está acontecendo e a gente quer participar de novos laboratórios, estar perto do Senai, do CETIC, para ver as tecnologias acontecendo. Eu acredito muito que nós vamos ter mais disrupções, que é a palavra da moda, né? Disrupções tecnológicas no têxtil vindo aí, com esse foco da sustentabilidade. A gente, na convenção da BIT do ano passado, a gente fez uma parceria com a Ródia, de um produto em laboratório, que a gente ainda está queimando a cabeça para fazer a escala produtiva dele, que é a primeira meia que foi feita de fio biodegradável e reciclável. Ou seja, a fibra ela, além de ser biodegradável, que já é uma fibra, a gente está reutilizando, a meia foi reutilizada. Então, a gente foi muito contente quando essa meia saiu pela primeira vez do teatro, porque ela é uma gota de esperança da entrada e saída da mesma fibra. E a gente está com esse foco no momento, né? Então, a gente tem muita coisa para fazer, a gente acredita que a tecnologia vem aí e vai resolver. Maravilha. Obrigado, Carol. Michele, falando da reciclagem, da economia circular, e você que está numa instituição de ensino, um dos temas do nosso congresso na semana passada foi o designer como um agente transformador, onde, a partir da concepção do produto, nós vamos caminhar para algo que atenda essas especificações. Aí a tecnologia, de novo, ajudando. Como é que você está vendo os currículos das escolas, e principalmente do próprio Senai CETIC, para esse movimento que está acontecendo? Nós recentemente discutimos, até participamos das discussões de grades curriculares,
E eu vejo mundialmente as pesquisas são sempre as novos skills. Estamos agora num projeto com a OIT, novos skills, e por aí vai. É novo skill o tempo todo. Como é que nós estamos preparados para ficar com o modo learning on de forma contínua? Como é que é? O que você está sentindo das novas gerações? Estão querendo ficar realmente achando que estão obsoletos recorrentemente para poder buscar algo mais? Isso é mais ou menos uma coisa que eu ouvi de uma pessoa que está fazendo um check-up. Vai emagrecer? Ele falou assim, Fernando, bota na tua cabeça o seguinte, você tem que perder todo dia, você tem que pensar que tem que perder 1 quilo. Se você não bota assim 100 quilos que você tem que perder, você perde todo dia 1 quilo. Será que todo mundo está com a cabeça de aprender todo dia alguma coisa dentro dessa concepção? Você que está lidando com uma instituição de ensino, de educação? Achei maravilhosa essa ideia de perder 1 quilo por dia. Vou adotar, tá, Pimentel? Não é que é por dia. Você tem que sempre estar achando que precisa... Pensando isso. Adorei. Bom, aqui no Senai CETICT a gente reviu, né, como você bem colocou, toda a grade curricular do design de moda, né, e da engenharia química também, né, que a gente tem aqui, são os 2 cursos de graduação que a gente tem, além da engenharia de produção. E aí a ideia é realmente colocar na cabeça dessa galera mais nova que o tempo todo o mundo está mudando o tempo todo, né? O famoso mundo VUCA, né? Que agora também está na moda falar desse mundo VUCA. Volátil, certo, complexo e ambíguo. Exatamente. Portuguesado é VICA. E aí o mundo VUCA faz com que a gente tenha que o tempo todo, né, buscar novas informações, né, o que se a gente for ver, a gente faz uma palestra, por exemplo, sobre tecnologias hoje, se a gente for repetir essa palestra daqui a 6 meses, a gente já tem que revisar muita coisa, porque já lançou coisa nova. Então, acho que a galera está sendo catequizada novamente para que tenha esse estudo contínuo, né? E eu vejo que a galera mais nova ela tem mais facilidade, né, de uso dessas tecnologias, e eles são muito curiosos. E isso é muito bacana, porque eles, por eles mesmos, já identificam uma tecnologia nova, vão estudar sobre aquilo, vão fazer curso, né? Hoje a possibilidade dos cursos online, né, o ensino EAD, faz com que a gente tenha mais acesso às informações. Obrigado, Michele. Agora eu vou fazer uma pergunta para o Matheus, que é um homem da tecnologia, que é o seguinte: nós estamos falando que a indústria 4.0 pode ajudar na sustentabilidade, eu acho que pode, eles são absolutamente integrados, e concordo muito com a Carol, a sustentabilidade por si só vai puxar muito, porque eles se retroalimentam. Você encontra uma solução para uma coisa, depois você tem uma demanda de outra, e essas coisas vão conversando o tempo todo. Matheus, eu, às vezes, converso com colegas do setor, que falam assim, não, Fernando, não, esse negócio de 4.0, eu quero ver fazer um terno com máquina e etc. E bababá, porque nós temos uma matéria-prima que não é uma chapa de aço que você molda, é uma matéria-prima flexível, tem N capa-pi situações, cortes mais folgados, cortes mais justos, enfim, isso faz parte da moda, né? Agora, às vezes eu brinco brincando, mas não falo a sério também. Mas será que nós vamos usar realmente o paletó, ou a tecnologia vai se impor para uma outra vestimenta dentro de uma solução tecnológica e sustentável que elimine determinadas peças que hoje nos parecem não elimináveis? Essa que eu falei, nem tanto, porque, apesar de eu usar blazer, usar paletó e gravata para ir para Brasília, etc., eu não sou um usuário regular. Então, era uma peça quase que padrão, e hoje ela deixou de ser padrão, apesar de continuar tendo uma importância grande. E eu tenho o maior apreço em tecidos espetaculares de lã fina, que te vestem bem. Você tem que estar, a cada situação, você tem que estar vestido de acordo. Você acha que a tecnologia vai nos impor padrões diferentes de peças de vestuário? Bom, assim, a gente já vê uma mudança do consumo, né? Quantas reuniões que nós tínhamos, né, na BIT de terno e gravata, que o consumo mudou, né? Já faz alguns anos, independente de pandemia ou não, são alguns ambientes. Mas se a gente traz para a realidade da tecnologia isso, a gente vê hoje o fato de já ter reduções em processo com tecnologias, reduzindo 30% do resíduo nessa produção. É que a gente fica muito preso, muitas vezes, à parte da tecnologia do robô produzindo aquela máquina, aquela peça.
tem coisas que não vão acontecer. O robô, lá, exagero falar que não vai acontecer, mas não vai acontecer a curto prazo. Não dá para enxergar daqui a 1, 2, talvez 5 anos, que um robô consiga fazer uma peça tão delicada como uma lingerie. Uma lingerie usando, né, o sutiã, que vai bojo, vai aro, vai arco, né, vai alça, vai tudo colchete. Conheço bem esse mundo, né? Não dá, é muito manual, é quase artesanal nesse processo. Então, a automatização e a tecnologia ajuda em outras etapas. Cria num 4D, desenvolve pré-modelagem, pré-custo, a máquina vai cortar o tecido, diminuindo o resíduo, diminuindo a amostra. Isso a tecnologia já faz e traz muita economia e muita sustentabilidade no processo. Agora, o ponto que traz assim, o produto e o consumo vai mudar? Vai. Eu acho que é indiscutível, a gente já vê isso acontecendo e eu vejo cada vez mais a questão de wearables mais próximos à questão da roupa. Né? Hoje, quando a gente fala... A verdade é que a indústria 4.0 já deveria ser de conectividade, não é nem de automação de processo. Né? Isso é a terceira, talvez, a terceira revolução seria o fato de máquinas, né, automáticas e tudo mais. Não, a gente precisa de uma comunicação. Na 4.0, além de comunicação entre máquinas, né, eu vou falar, eu tenho uma máquina de corte que eu olho no celular, a informação dela, ela joga na nuvem a informação, vai receber qualquer mudança no processo dela, na produtividade, toda a estrutura, os gestores estão recebendo isso. Agora, a parte de chegar na conectividade, né, do consumidor com o vestuário ou com esse processo da produção, eu acho que aí é onde tem que investir mais, e isso é para curtíssimo prazo. Apesar de a gente ver algumas iniciativas de algumas marcas, vou usar um exemplo que já não é novo, do Google com a Levi's, quantos mais podem ser feitos por isso? Né? Quantos mais podem trazer, e eu acompanhei muito no South by Southwest em Austin, no Texas, nos últimos anos, já alguns sensores colocando no corpo, vou fazer um exercício físico, um adesivo, o suor já vai me dar informação quanto está os sais minerais do corpo, como é que está, outras informações com relação à minha saúde. Na minha visão, e foi até na época, né, um prêmio que a gente recebeu da BIT, a questão de saúde com a parte da confecção, a parte da moda, cada vez mais próximo. Independente se a gente vai usar o terno ou vai usar uma camiseta, como esse produto nos dá mais informação da nossa situação. Né? Hoje a gente tem lá, trazendo uma outra realidade, tem um público da terceira idade cada vez vivendo mais. Como eu deixo a família mais segura com essa pessoa morando em algum lugar? Isso é roupa, porque eu vou falar assim, eu gosto do relógio, mas e quantos não gostam, não usam? Ou quantos outros produtos, acabou bateria, né, teve distante, tem isso. A roupa a gente vai usar, seja a roupa A ou B, a gente vai usar roupa. Como a gente usa agora isso a favor da tecnologia, da saúde, né, do bem-estar do ser humano, independente da roupa que a gente usa. Eu acho que esse é o nosso passo de 4.0, 5.0, de conectividade realmente, e de inteligência no vestuário. O Pimentel, se você me permitir, eu quero só fazer uma colocação Claro. sobre essa pergunta. Eu acho que vai mudar, na verdade, o comportamento do consumidor com relação ao paletó, por exemplo. Hoje já tem uma empresa de Boston que ela fabrica, através de uma máquina de malharia seamless, um paletó, só que ela não tem aquela estrutura toda de um paletó que a gente está acostumado a ver, mas é um paletó feito em malha numa máquina de malharia seamless. Então, de repente, isso vai mudar, né? Vai mudar, na verdade, o desejo do consumidor, né? Ele vai querer um paletó mais confortável, que com certeza esse de malha vai ser mais confortável do que o paletó que a gente está acostumado, cheio de entretelas e tudo mais, né? E é isso, assim, eu tinha alguns pontos para colocar do Pimentel, mas acho que do Matheus, mas não vou me estender muito, não. Eu vou aproveitar só um ganchinho da Michelle, em termos de seamless, da Michelle e do Matheus. A Lupo tem o Grupo Lupo tem um maior parque de seamless da América Latina. A gente vê muito na tecnologia seamless a questão da sustentabilidade, né? Ele é quase que uma impressora 3D do corpo. As nossas peças de maior embarque de tecnologia, wearables, nós já temos peças wearables que têm interação com o corpo. Então, a tecnologia seamless é uma coisa que vem vindo, assim, ela já existia, é antiga, mas ela vem trazendo muito isso. E, a gente já tem um sutiã e uma calcinha feita em seamless quase zero de mão. Então, assim, ela já sai
quase pronta. Ou seja, tem coisa acontecendo por aí, a gente vai conseguir fazer essas reduções e é possível, sim, fazer ou seja, assim como a tecnologia Similar surgiu trazendo essas novidades, mais coisa vai surgir, isso eu quero dizer. É capaz a gente fazer um terno, então, igual a Michelle falou, já tem gente fazendo um terno sem milhares de alfaiates. É uma coisa interessante, porque nós estamos vendo peças que tradicionalmente não eram fabricadas com determinadas matérias-primas e que estão ocupando espaços no vestuário. Eu comprei peças que não usava antigamente. Essa questão da malha é algo que, inclusive, durante agora esse período pandêmico que ainda estamos vivendo e com muito ambiente interno de trabalho, como nós estamos aqui, essas peças mais tipo cocum, chamadas pela Lia Del Corte, etc., que conforto, aconchego, apresentação, elas ganharam um destaque muito grande em detrimento de outros tipos de produtos. Quer dizer, os gostos vão mudando. Pega a história da moda brasileira, pega o figurino do Rio de Janeiro da década de 10, de 20, do século passado, e era fraca e gravata debaixo de cartola, debaixo de 40 graus. Não é mais assim. Então, olhando para esse caminho, é que eu estava perguntando sobre as mudanças do hábito de vestir a partir da tecnologia, guiados pela sustentabilidade, pela maior assertividade e, por possível, e aí entrando naquilo que a Carol está falando, facilitadores do processo de reciclagem. Quer dizer, é a tal da concepção da economia circular. O que eu já estou fazendo aqui, eu já tenho que saber como é que ela vai reciclar lá. Porque hoje tem um problema, você tem que limpar, uma peça tem que limpar, tirar os botões, tirar os aviamentos. Se a peça tem mistura de fibras, tem uma dificuldade maior, você não consegue processar. Quer dizer, esse encaminhamento da engenharia de produto, ela obviamente vai levar a decisões que nos transportem para a reciclagem, para o reuso. E tem uma outra coisa, eu acho que nós já estamos aí entrando no tempo regulamentar, porque já estamos a 1h e 10 de evento, daqui a pouco eu também vou entrar numa outra live no ENAEX, mas seria, o que vocês acham, e aí, no caso da Lupo, talvez seja um pouco mais difícil, mas o que vocês estão achando dessa proposta, que já é uma realidade, mas que dizem que vai crescer muito, o aluguel de roupa e do second hand crescendo também no mundo? Moda íntima talvez será mais difícil. Roupa externa talvez mais fácil. Como é que vocês estão vendo isso daí? Está fechado, Carol. Bom, no nosso caso, moda íntima, a questão do second hand fica mais complexo. Inclusive, até a gente enfrenta uma dificuldade de... A gente já vem estudando a questão dos ecopontos, de recolher, as questões todas de resíduo sólido. As pessoas têm uma certa resistência em pegar a própria moda íntima e disponibilizar até num lugar público. Então, a gente até discute muito esse caso internamente. Então, nesse caso, para nós não faz muito sentido. Eu vejo assim, hoje eu vejo muito com uma coisa que está acontecendo, mas eu não consigo ver ainda que seja um comportamento que vai ser firmado. Ainda faz parte da nossa cultura essa questão do cheirinho de carro novo, sabe? Assim, eu não vejo ainda o consumidor tão evoluído assim a ponto de estar nessa vibe dessa troca tão intensa, mas são coisas que a gente já vê, alguns comportamentos clusterizados em algum lugar acontecendo, pode ser que vire tendência, mas hoje eu não vejo muito agora acontecendo com tanta força. Michelle? Eu, na verdade, enxergo mais força não no second hand, mas no aluguel de alguns produtos. Eu acho que esse esquema de alugar uma roupa, alugar uma bolsa, alugar um sapato, eu vejo que está muito mais disseminado do que o second hand, porque a gente tem mesmo, como a Carol falou, principalmente brasileiro, um pouco de resistência de comprar um produto usado, ainda é um pouco
visto pela gente como uma coisa que não é muito legal, né? A gente ainda tem um pouco essa cultura de eu quero uma coisa nova, eu quero ir lá na loja, comprar com a etiqueta, chegar em casa, tirar a etiqueta. A gente ainda tem um pouco desse ranço de querer o novo, né? Mas eu vejo muito mais possibilidade no aluguel de peças, porque a gente entende que a gente vai usar naquele momento ali e vai devolver, do que, da verdade, do second hand. Matheus? Também sigo por esse caminho, até porque os espaços, né? Cada vez o espaço de moradia diminui. Então, o volume de novas compras acaba pesando. E aí a possibilidade de aluguéis para ocasiões especiais e situações acaba aumentando. Como é hoje, por exemplo, o aluguel já de carros. Muita gente começa a deixar de ter um carro próprio para ter aluguel, sem falar também, né, nos aplicativos e tudo mais, mas já é comum, até para quem trabalha como representante comercial, já é mais vantajoso alugar um carro do que comprar um. Então, eu acho que a tendência também acaba essa possibilidade de aluguéis do que necessariamente só a compra da segunda, second hand. Minha visão parece vir nesse caminho. Eu acho que o aluguel era muito restrito lá, as roupas especiais, o smoking para uma festa, etc. Era muito restrito, ampliou-se, mas eu acompanhando aqui a geração jovem aqui que me cerca, os sites de second hand, Enjoei, etc., você, inclusive, é ranqueado. Se você vende alguma coisa que entrega exatamente aquilo que você está prometendo, você tem uma nota boa. Então, pelo menos alguns objetos sejam mais fáceis. Um acessório, de repente um casaco, que a pessoa usou pouco, uma pasta, meio vida. Então, eu acho que essas coisas todas vão ganhando, vão crescendo. São tendências, nenhuma delas talvez se sobreponha no geral, mas elas vão ganhando também dinâmica dentro dessa visão da sustentabilidade, de mais do sentido de pertencimento do que da propriedade, mais do uso do que da propriedade, dependendo do produto. Mas não há uma fórmula pronta para isso, mas são trilhas que eram deixadas de lado no passado, eram muito nichadas, e já tem aí IPOs de empresas dessa natureza. Então, não temos que ficar de olho nesse assunto. Bom, nós estamos aí com, acho que 1h30 de programa, e eu gostaria de, digamos assim, de encerrar como normalmente a gente procura encerrar, e isso não é original meu, eu aprendi com um jornalista que trabalhou numa emissora poderosa aqui do nosso país, e ele terminava o seu programa fazendo a seguinte colocação para cada um dos participantes. Depois de tudo que a gente falou, que mensagem você deixaria para aqueles que estão nos assistindo? Um tema, uma palavra sobre tecnologia, sustentabilidade, indústria 4.0, enfim, um pacote todo. Eu sei que vai exigir uma síntese maior, depois eu vou procurar fazer a minha síntese. Bom, a palavra que resume o que eu penso é concessão. Perfeito. Concessão para que nós todos marchemos numa linha que não seja exatamente igual, porque igual ninguém quer ser igual a todo mundo, mas que tenha essa visão de conjunto. Então, cada um cede um pedaço para um ótimo comum. Michele. Bom, a minha palavra, na verdade, são duas, é visão sistêmica. Eu acho que a gente tem que sempre olhar para o todo antes de tomar qualquer decisão. Não adianta a gente olhar só o nosso quadradinho, como bem a gente colocou aqui, né, nessa manhã. Não adianta eu estar super tecnológico, eu ser super sustentável, se de repente o meu fornecedor, o meu terceirizado ou o meu consumidor não tiver essa consciência. Então, acho que a visão sistêmica, eu acho que resume bem aí esse uso da tecnologia em prol da sustentabilidade. Maravilha. Matheus? Eu vou só usar uma frase que, na verdade, eu uso bastante, e acho que esse é um ponto que impacta demais, né? Acho que a maior dificuldade nossa não está nas novas ideias, mas se desfazer das antigas, né? Se eu me falha a memória, John Mayer que falou isso, não é a minha autoria. Mas a palavra que eu coloco muito está na integração. Integração, seja pela tecnologia, pelos sistemas, pessoas e todos os elos da cadeia. Integração é o que vai fazer a gente sair
do ponto A para o ponto B de forma muito melhor. Bom, concessão para um mindset em que o ótimo individual não obrigatoriamente vai ser o ótimo coletivo. Então, cada um de nós participando, e essas palavras todas se integram. Ficou perfeito. A Michele falou da visão sistêmica e você falou da integração. A visão sistêmica pressupõe que você trabalhe com integração. Porque, senão, hoje eu estava conversando com uma pessoa um pouco antes, mas vamos resolver isso aqui. Eu falei, você não vai resolver o seu problema pontualmente. Tem que ter uma visão sistêmica desse processo. Então, concessão, visão sistêmica, integração, palavras-chave para que nós façamos do nosso setor um protagonista de primeira ordem numa visão de sustentabilidade. Um setor enorme mundialmente, são cerca de 100 milhões de pessoas identificadas, sem falar nos outros tantos que não estão identificados diretamente com essa linhagem de trabalho, mais de 100 milhões de toneladas de matérias-primas processadas. A indústria têxtil ela transborda a indústria de confecção, apesar da confecção ser o maior consumidor desses 100 milhões de toneladas de fibra. Você tem a indústria automotiva, você tem a indústria de construção, você tem os geotêxteis, você tem um mundo de têxteis na nossa vida, ao acordar e até a hora de dormir. Portanto, temos não só uma missão, como uma responsabilidade. E eu creio que nós juntamos hoje 3 protagonistas relevantes. Instituições de ensino, e o Brasil tem um ecossistema bacana. Uma empresa quase centenária, com 99 anos, mostrando toda a sua competência, resiliência e adaptação aos tempos e sendo construtora do seu futuro. E, ao mesmo tempo, um solucionador de problemas através da tecnologia, que é a Audaces, Lupo, no caso anterior que eu falei, e a Audaces, uma multinacional brasileira, com grande protagonismo na busca de soluções para diversos elos dessa cadeia de produção. Caberá a nós fazer esse futuro melhor. E creio eu que nós, antes de ficarmos apontando o dedo um para o outro, você é culpado, façamos aquilo que me parece relevante. E aí pega um pouco do Gandhi. Não tem novo normal, aliás, eu nem acho que vai ter um novo normal. Tem um novo você, seja como um profissional, seja como ser humano, antes de mais nada, nas suas relações de consumo, nas suas relações com as pessoas. Então, que nós saibamos trilhar esse caminho, e acho que, pelo que nós assistimos hoje aqui, nós estamos no caminho certo. O grande desafio é como levar isso para todos, pequenos, médios, e educar a sociedade e, ao mesmo tempo, incorporar essas mudanças que são recorrentes e permanentes no nosso setor. Então, muito obrigado àqueles que nos acompanharam, muito obrigado à Carol, muito obrigado à Michele, muito obrigado ao Matheus, e até um próximo encontro, e que eu, nesse aqui, aprendi muito, me enriqueci muito, e essa fala final do Matheus é mais ou menos o seguinte: nós temos que aprender a desaprender, para esvaziar um pouco, para a gente botar coisas mais bacanas dentro da gente. Um abraço a todos, tudo de bom.